Política Impura. Um olhar sobre a semana. Olá, cá estamos para mais um programa do Política Impura. Connosco Henrique Prior. Olá, Henrique. Bom dia, Olga. Como estás? Então vamos fazer a nossa revista das principais notícias da semana. E começamos com um problema relativo ao futebol, com o problema do Sporting e a agressão aos jogadores por parte dos adeptos. Era uma questão incontornável. Está transformada numa questão nacional e, de certo modo, porque representa o declínio, ou o que o desporto futebolístico chegou quase ao fundo, bateu quase no fundo, não podia haver pior, não há em Portugal memória de algo de semelhante, nem no estrangeiro, haver um grupo de adeptos que, ao que parece, até com a bênção do presidente, invadiu o campo de treinos do Sporting em Alcochete e agrediu os jogadores, destruiu, agrediu técnicos, uma verdadeira, uma barbárie estúpida que demonstra até que ponto caiu fundo o futebol português. Claro que há aqui problemas muito complicados no meio disso tudo. Nomeadamente, problemas de dívidas do Sporting à banca, que não são pagas, são perdoadas, nomeadamente pelo Novo Banco e pela Caixa Geral de Depósitos, são perdoadas e pagas por todos os portugueses. O Sporting tem vivido sistematicamente, mas ultimamente então, acima das suas possibilidades, e tem pedido dinheiro emprestado e encontrado fontes de financiamento que não é capaz de cumprir com os encargos que delas derivam. Inclusivamente pediu um empréstimo obrigacionista aos sócios, que também não pagou. Vai agora lançar outro empréstimo obrigacionista, não sei se isso terá resultado, se não terá resultado. Mas a verdade é que o futebol está completamente desacreditado. Até porque, para além dessa agressão, há notícias de corrupção levada a cabo pelo Sporting, quer na área do handball, quer na área do futebol. São suspeitas gravíssimas e retiram completamente a credibilidade a um desporto que devia ter cuidado com a imagem com que se apresenta, porque essa imagem é uma imagem que forma gerações futuras. Nas academias dos vários clubes, nomeadamente do Sporting, que tem uma academia de jovens muito, muito interessante, que forma muitos jovens, e os exemplos que estão a ser dados a esses jovens, a essas crianças quase e jovens, são extremamente negativos. Exemplos de violência, de fanatismo, de corrupção, de agressão, que começam desde logo pelo próprio Presidente. O Presidente é que dá um exemplo. O Presidente é um indivíduo que qualquer intervenção dele é absolutamente incendiária. Esse senhor Bruno de Carvalho é um indivíduo que nunca deveria estar à frente de um clube com o mínimo de seriedade e com a história que o Sporting tem. Ele está a levar o Sporting para uma situação de autêntica falência e está a levar o desporto português também para uma situação de descrédito, quer interna, quer externa, absolutamente lamentável. E era importante que o futebol, eu repetidamente tenho falado aqui quando falo de futebol, falo sempre na importância que o futebol tem para gerações jovens, uma escola para retirar os jovens da rua, uma escola de educação física, poderia ser e deveria ser de educação cívica, mas estes senhores que dirigem o futebol nacional, o caso de Bruno de Carvalho é o pior, de longe é o pior. O Bruno de Carvalho age como um vulgar caceteiro,
Mas os outros não são muito melhores. Nós sabemos que o Luís Filipe Vieira, o Pinto da Costa, etc., etc., tudo isso não são gente muito recomendável. Simplesmente, este Bruno de Carvalho ultrapassa todos os limites. E é importante que, de uma vez por todas, haja legislação que proíba esse comportamento. Pelos vistos, o Governo estava para publicar legislação já há um ano e continua sem a publicar. É importante que essa legislação saia com rapidez para que comportamentos deste género se não voltem a verificar. Repare-se que o futebol é um cluster, isto é, uma área de investimento altamente rentável para o país. Lembremos-nos a quantidade de jogadores de grande qualidade que o país exporta. Lembremos-nos a quantidade de treinadores de grande qualidade que o país exporta. Estão treinadores portugueses em todo o mundo. Desde a China à América Latina, estão treinadores portugueses em todo o mundo. E parece que os dirigentes desportivos querem queimar a galinha dos ovos de ouro. A Escola de Treinadores Nacionais é uma escola exemplar a nível mundial pela sua qualidade. A formação de jogadores é também exemplar a nível mundial. Repare-se que nós somos um país muito pequeno, com 10 milhões de habitantes, e tivemos ainda há pouco tempo um triunfo no europeu. Vamos ao Mundial, onde há tantas nações muito mais poderosas do que nós, com muito maior riqueza, muito melhores condições, e nós, com um saber-fazer absolutamente único, conseguimos resultados extraordinários. E parece que estes senhores do futebol português querem deitar pela borda fora esses resultados extraordinários de que o país economicamente tem beneficiado e que podem beneficiar também as gerações jovens, quer no que toca a uma saída no que toca às suas qualidades, capacidades de trabalho, quer no que toca à sua educação cívica. Sim. É importante, repito, e a concluir, é importante que o Governo publique urgentemente legislação para impedir comportamentos do género do Bruno de Carvalho e outros dirigentes desportivos, sancione, mas com firmeza, este tipo de comportamentos para que o futebol português possa entrar por um caminho de pacificação e dignidade. Sim. Entretanto, na Assembleia da República, ontem, foi reprovado um projeto de lei do Partido Comunista Português que previa a redução para 35 horas semanais de trabalho e foi rejeitada com os votos contra do PS, PSD e CDS. Isto é, com os votos contra do patronato. Ora bem, o patronato português é um patronato que tem pouco de empresarial. São mais patrões do que empresários. A capacidade dos patrões portugueses é inferior, ou a qualificação dos patrões portugueses é inferior à dos seus empregados. E eles parece que só com excesso de trabalho é que conseguem bons resultados. Ora bem, as 35 horas semanais seria, no fundo, o antecipar um pouco aquilo que vai ser inevitável dentro de poucos anos. Dentro de poucos anos, a substituição de mão de obra pelas máquinas, particularmente pelos computadores, pela inteligência, pelos computadores, sobretudo pelos robôs, pela inteligência artificial, vai ser uma realidade. E isso implica que os seres humanos possam ter mais tempo para dedicar à sua vida, a uma vida de qualidade e não se dedicarem exclusivamente ao trabalho. Inclusivamente, no trabalho que fazem, com menos horas, podem render mais. É importante, podem produzir bastante mais. É que a produtividade não depende só da quantidade de horas de trabalho, depende da formação, depende das qualificações, quer
de trabalhadores, quer de empresários. Infelizmente, os nossos empresários não dão formação profissional aos seus trabalhadores e depende do investimento que os patrões e empresários possam fazer na modernização das suas empresas. E se não for feito isso, pode-se exigir muito tempo de trabalho aos trabalhadores. Simplesmente a produtividade continua a marcar passo e isso não é culpa dos trabalhadores, é culpa dos empresários que não investem não só na modernização das suas empresas, mas também na qualificação dos seus empregados. Formação profissional. Entretanto, o Público dá a notícia em primeira página sobre o envelhecimento do caminho de ferro. Da rede ferroviária nacional. Efetivamente, a rede ferroviária nacional, aqui particularmente a linha do Norte, mas todas as linhas, exceto as linhas utilizadas pela Fertagos. É curioso que na Fertagos há ali uma pontualidade total, absoluta. Porquê? Porque a Fertagos pertence ao Grupo Barraqueiro, o Grupo Barraqueiro pertence à Arriva e a Arriva pertence a um grupo alemão de transportes. Isto é, a Fertagos está dominada pelos alemães e eles não perdoam às infraestruturas de Portugal qualquer razão do atraso no caminho de ferro do sul do Tejo para Lisboa, que atravessa a ponte 25 de Abril. Achas que este problema merece realmente a atenção uma atenção dos portugueses como prioritária, do governo? Uma atenção absolutamente prioritária. Neste momento, o estrangulamento que o país tem na área da economia é o estrangulamento do caminho de ferro. Dentro do mês, sensivelmente, vai entrar em obras a linha do Norte numa zona entre Ovar, Valga, propriamente dita, e Gaia, que está extremamente danificada, que impede que os comboios, que o Alfa, nomeadamente, circulem à velocidade a que deviam circular, não permite velocidades superiores a 130 km por hora. Agora vai ser menos ainda, durante bastante tempo, 1, 2, 3 anos, não se sabe o tempo que isso vai suceder, vai provocar atrasos nas comunicações e há muito tempo que isso devia ter sido solucionado. O grupo Arriva, portanto dominado pelos alemães, está a querer investir particularmente na linha do Minho, porque a União Europeia está a impor a liberalização do transporte ferroviário, quer investir na linha do Minho, quer pôr comboios a funcionar também na linha do Minho, uma eletrificação total da linha do Minho e uma modernização de modo a poderem circular comboios a maior velocidade. É pena que a modernização da linha do Norte não se tenha efetuado e que se tenha posto de lado o TGV. O TGV é essencial para o desenvolvimento do país e o que está a suceder é que a Espanha está a trazer o TGV até perto da fronteira portuguesa, mas não traz junto à fronteira portuguesa, cria portos secos junto à fronteira portuguesa para que os portugueses descarreguem lá as mercadorias e depois de estarem lá em armazém, pagando despesas de armazém e demorando o transporte, vão depois para a Europa, diminuindo a competitividade dos portugueses, das mercadorias portuguesas. Ora, aquilo que era importante é que Portugal tivesse o TGV, particularmente para mercadorias, é absolutamente prioritário, um TGV que pode ir até Badajoz ou até Salamanca, aproveitando particularmente as possibilidades do Porto de Aveiro, que tem capacidades para ser desenvolvido. É também prioritário conjugar a linha do TGV com um novo aeroporto. O aeroporto que está a fazer no Montijo é um aeroporto provisório e não vai resolver problemas. Podia-se para aeroporto provisório com muito menos despesa e integrado ainda no sistema de controle de tráfego aéreo, poderia servir
outro aeroporto ali... Mais no centro do país. Não, à saída de Lisboa, como é que se chama? Onde estão as portagens, Alverca. Tem uma base aérea para fins militares, podia ser perfeitamente utilizada para solucionar provisoriamente o problema do excesso de tráfego aéreo no aeroporto de Lisboa, que neste momento já chegam a estar 3 horas, pessoas que vêm de países para os quais é necessário visto de entrada em Portugal, chega-se a demorar 3 horas para sair do aeroporto, e era prioritário começar-se a criar, mas muito rapidamente, o aeroporto, e Alverca era o sítio ideal, ali às portas de Lisboa. O próprio controle de tráfego aéreo do aeroporto de Lisboa servia para o controle do tráfego aéreo em Alverca. Não havia grande despesa, e existe um documento intitulado IEVA, que indica quais os investimentos, um documento apresentado ao Estado português, que indica quais os investimentos... Apresentado por quem? Por um grupo de peritos ao Estado português, que indica quais os investimentos prioritários. IEVA, que são as iniciais de investimentos de elevado valor acrescentado. E uma das coisas uma das recomendações que o IEVA faz é da construção do novo aeroporto, não em Alcochete, dado que Alcochete é uma zona já sobrecargada em termos de comunicações, em termos populacionais, mas em Montreal. Eventualmente também se pôs o problema de Coimbra, que também era uma hipótese, mas sobretudo Montreal, que tem uma base aérea, que tem terrenos que não precisam de ser expropriados. Provavelmente há muita gente que está à espera de ganhar dinheiro com expropriações. E Montreal evitava uma nova ponte sobre o Tejo, que não é necessária, e permitia que quer as linhas de comboio tradicionais que fossem modernizadas, e permitiria até, praticamente com o custo da ponte que se iria fazer para construir o aeroporto em Alcochete, e para a nova ponte, que teria de ser uma ponte rodoferroviária. E então, com esse dinheiro e com participação da União Europeia, que vai, creio eu, até aos 85%, poder-se-ia criar um novo aeroporto em Montreal, ligado por TGV ao Porto e Lisboa, e o TGV deixava de ser um tabu para ser algo em que o país investia de uma maneira decisiva para tirar tanto automóvel das nossas estradas, para diminuir a poluição, para diminuir os custos dos combustíveis que o país gasta, etc, etc. Portanto, os caminhos de ferro, investir nos caminhos de ferro é absolutamente prioritário, mas particularmente para ligar Portugal à Europa e para ligar com rapidez, de modo a que as mercadorias vão com rapidez para o centro da Europa. Repare-se que o Porto de Sines está a ser preterido pelo Porto de Algeciras e até pelo Porto de Vigo para transshipment, isto é, para mudança de contentores, de navios que vêm em grandes navios de outros continentes, e aqui são colocados e distribuídos pela Europa e por África. Ora, o Porto de Sines foi concebido para isso, para receber grandes navios. E depois fazer a distribuição dos contentores por toda a Europa e inclusivamente por África, pela costa ocidental da África. Ora, Algeciras e Vigo estão a captar aquilo que podia ser captado por Sines, precisamente porque não há investimento em caminho de ferro, as mercadorias vêm para Sines, mas não são transportadas com rapidez, como são de Algeciras e de Vigo para o resto da Europa. E aí Portugal está a perder muito, e os empresários que ainda agora falamos nas 35 horas, mas não lutam contra este tipo de constrangimentos da economia portuguesa, gravíssimos,
Bem pelo contrário, até falaram contra o TGV e contra tudo isso. O TGV que Sócrates propôs em determinado momento e que Durão Barroso tinha proposto antes, é megalómano, o de Sócrates, mas o de Durão Barroso era maior, mais megalómano ainda. Agora, o TGV que ligue Porto a Lisboa, retirando veículos das autoestradas e das estradas, um TGV que ligue Portugal à Europa, de modo a transportar mercadorias quer de Sines, quer do Porto de Sines, quer de Aveiro e do Norte, seriam absolutamente essenciais para o desenvolvimento da nossa economia. E é lamentável que os partidos políticos que estão muito ligados ao empresariado, nomeadamente o PSD, o CDS e também muito o PS, não apostem prioritariamente no transporte, inclusivamente António Costa tenha dito que era tabu, quando na realidade é um investimento prioritário para Portugal. Sim. Bom, entretanto, Henrique, durante esta semana sucederam-se as manifestações de apoio à Palestina, numa altura em que se celebram os 70 anos da Nakba e em que Trump decide instalar a sua embaixada, a embaixada americana, em Jerusalém. O que nos tens a dizer sobre isto? Mais uma vez, a hipocrisia de Trump, muitas vezes a questão da Palestina é uma questão silenciada e mal colocada, porque é muito simples. E aqueles que defendem os palestinianos nem sempre sabem defender a causa palestiniana. E a causa palestiniana é muito simples. Em 1947, 48, foram expulsos das suas casas, das suas terras, isto é, das suas corelas, 900 mil palestinianos que habitavam a Palestina, que é agora o Estado de Israel. Imaginemos nós, que tínhamos uma casa, que tínhamos umas corelas de onde nos sustentávamos à nossa família, e nos retiravam a nossa casa, nos retiravam as nossas terras e nos expulsavam para os campos de concentração de Shatila e Sabra e para outros lugares, para a Jordânia e para a Síria e para outros lugares no Médio Oriente. O que é que nós fazíamos? Nós deixávamos quem cometeu um crime destes em paz? Aquilo é terra de Israel. Porquê é que é terra de Israel? Os palestinianos já estavam lá há 1300, mais de 1300 anos. Que direito têm os israelitas àquela terra? Retirando lá. Eles têm o direito a lá viverem, têm um certo direito moral, histórico, religioso, mas não têm o direito de impedir que os outros lá vivam. E não têm o direito de expulsar, seja quem for, das suas casas e das suas terras. Destruir seres humanos, destruir a família. E usarem uma violência absolutamente inaudita, porque eles dizem que são melhores, têm tudo atrás deles, se calhar até pensam que continuam com Deus atrás deles, mas não continuam, estão muito enganados, porque já a história demonstrou que o Deus de Israel está frequentemente cego, surdo e mudo, nomeadamente com o Holocausto, esteve cego, surdo e mudo. Sim, mas aqui o que está em casa é este apoio dos Estados Unidos. Não é? E infelizmente, Israel continua com a política aventureira de Netanyahu e apoiado por um idiota chamado Trump. Aquilo que ele fez foi deitar mais achas para a fogueira, foi condenar muita gente à morte, como se viu agora na faixa de Gaza, que 50 e tal mortos, continuam os mortos, vai haver mais guerras, vai haver mais morte e massacres, provavelmente. Porque isto não vai ficar por aqui. Porque a derrota de Israel e dos Estados Unidos na Síria e a derrota em 2004 no Líbano, frente ao Hezbollah, mostram que Israel não é invencível, que os Estados Unidos não são invencíveis. Eles tentam agora atirar-se ao Irão, mas não é por aí que eles vão. Isso é um ato de desespero e em vez de lutarem pela paz, eles lutam por mais guerra e essa luta por mais guerra há de fazer com que a espada caia em cima de Israel e de Netanyahu.
Esperamos que não seja demasiado sofrimento para o povo judaico, que já sofreu muito no Holocausto e que devia ter aprendido com o Holocausto a não massacrar outros povos como está a massacrar os palestinianos. Bom, entretanto, depois ainda vamos continuar com Trump e depois de ter marcado um encontro com a Coreia do Norte, começa a fazer exercícios militares com a Coreia do Sul. Afinal, como é? É uma pessoa absolutamente instável, imprevisível. Chamam-lhe vários dos seus colaboradores lhe chamaram idiota. O termo não é meu, é dos seus colaboradores, de quem trabalhou com ele, que acha que é um idiota. Isso é mais uma idiotice de Trump. É no momento de distensão política em que Kim Jong-un mostrou que era possível o diálogo, afinal de contas, vem Trump e faz uma autêntica provocação. Isto é, no momento extremamente sensível e a poucos dias de uma cimeira, ele provoca precisamente Kim Jong-un, dando-lhe até um pretexto para cancelar a cimeira. E essa cimeira era muito importante para a paz mundial. É lamentável que Trump continue nessa linha e é lamentável também que, de certo modo, a Coreia do Sul tenha alinhado nisso, porque o Presidente da Coreia do Sul parece muito mais sensato, mas acabou por alinhar com estas manobras militares que provocam mal-estar, provocam eventuais confrontações e fazem com que a paz seja mais difícil. Sim. Bom, entretanto, amanhã serão as eleições na Venezuela. O que é que prevês? Mas eu penso que Maduro vai ganhar. Ele manipula o eleitorado, manipula as eleições e ele vai ganhar. É lamentável porque Maduro o que está a fazer, embora também com uma grande oposição americana e dos senhores do dinheiro da Venezuela e de toda a América Latina, particularmente do Brasil, a verdade é que Maduro se tem mostrado incapaz de fazer com que os venezuelanos tenham uma vida digna. E a vida na Venezuela é terrível. E afinal de contas... Mas isso também tem a ver com os boicotes. Tem a ver com os boicotes, mas tem a ver com a incompetência e até com muita corrupção que há na Venezuela. E isso dá uma péssima imagem daquilo que deve ser um governo que deve governar a favor do povo, como Maduro diz que governa. A credibilidade de um governo que se diz a favor do povo é completamente retirada por personagens estilo Maduro. Vamos lá ver se a Venezuela... Sim, vamos ver. Entretanto, e já para terminar, porque já estamos em cima da hora, uma notícia que saiu, penso que no Expresso, sobre a obrigatoriedade dos símbolos cristãos nas escolas na Baviera. Isto é um retrocesso. A Baviera sempre foi extremamente conservadora, católica, é uma zona católica da Alemanha. A Alemanha é de maioria protestante, a Baviera é de maioria católica, os seus governos sempre foram governos musculados. Mas este governo social-cristão da CSU da Baviera está a ultrapassar todas as marcas. Publicou uma legislação securitária que é altamente discriminatória dos estrangeiros, que torna a Baviera num estado policial em que os mais elementares direitos democráticos são postos em causa e há uma espécie de neonazismo ali na Baviera. Por outro lado, esse neonazismo é coroado com o uso de símbolos cristãos. Aquilo que é cada vez mais adquirido nos Estados modernos, que é a separação da Igreja do Estado, a separação das várias confissões dos governos das nações, afinal de contas, veio impor uma confissão ao próprio Estado
impondo os crucifixos, isto é, impondo uma religião nas escolas, fazendo com que as escolas como que funcionem sob o signo de uma religião. Isto é, não permitindo a liberdade de consciência que é admissível ou que é exigível num Estado democrático. É um Estado perigoso, que caminha por caminhos extremamente perigosos e que urge combater. Isto é, aquilo que se verifica no mundo muçulmano está a verificar-se também na Baviera. Na Baviera. E que legitimidade tem a Europa para exigir comportamentos diferentes dos países muçulmanos se no seu seio está a usar esses mesmos comportamentos? Sim, é verdade. Henrique, ficamos por aqui. Obrigada, mais uma vez. Obrigado, Olga. E até ao próximo Política Impura. Política Impura. Um olhar sobre a semana.